Enfim, o mistério aparentemente foi resolvido, porque o Corinthians divulgou informações, fotos, imagens do último dia de trabalho, né, neste sábado, quando o técnico Ramon Dias levou os seus jogadores a campo e lá estava Rodrigo Garro trabalhando com bola, ou seja, participando da atividade. A gente sabe que ele tem sentido dores no joelho, está sofrendo infiltrações, né, passando por infiltrações, melhor dizendo, para poder suportar as dores que tem ocorrido, só que a gente está num momento, gente, diferente. Nós estamos falando de uma final de Paulista que o clube não chegava há 5 anos. Com a possibilidade de ganhar um título que não vem a 6, com a possibilidade de interromper um tetracampeonato do rival e com tudo que envolve esse primeiro derby, esses 2 derbys aí na grande decisão do Paulistão. Então, é o seguinte, nessa hora, não tem jeito, vai todo mundo para campo, para o sacrifício, como ele fez, inclusive, no jogo contra o Barcelona, em que talvez, numa condição normal, ele não tivesse jogado, ficasse para segundo tempo, mas como o Corinthians precisava de Rodrigo Garro, ele foi para campo. Teve uns dias de trabalho, né, dentro de uma cautela do departamento médico, né, segura ele um pouco num dia, no outro trabalha um pouco mais forte, tem a questão do medicamento que acaba sendo utilizado, né, para que ele consiga suportar essas dores. Agora, depois desse jogo de domingo, do jogo desse domingo, tem 11 dias aí para o Rodrigo Garro poder descansar, recuperar, trabalhar melhor e aí estar a pleno para a grande decisão no dia 27. Então assim, nesse primeiro jogo, não tem como, né, gente? Você precisa ter os seus melhores jogadores. Então, Rodrigo Garro estará em campo e ele é fundamental. Quando o Garro está no seu nível, está com a possibilidade de assistir os seus companheiros, especialmente os homens do ataque, a gente sabe como o Corinthians funciona diferente. Então, até porque não tem o Coronado está machucado, você conseguiria jogar com o Memphis recuado e o Romero espetado, mas não é a mesma coisa, até porque o Memphis também está devendo, né, nesse sentido. E a gente sabe, o melhor momento do trio ofensivo ocorreu ano passado com Garro na armação, Memphis e Yuri no ataque. Isso deve acontecer. A única alteração, na verdade, de tudo que a gente tem visto aí sobre escalações, às vezes o Ramon dá uma inventada e tal, né, é justamente o Angileri na lateral esquerda. E convenhamos que é um grandioso acréscimo. Estamos falando de um lateral que resolve todos os problemas na lateral esquerda do Corinthians. Assim, a diferença é absurda em relação aos outros dois. Então, o Angileri ali resolve alguns problemas. No lado direito, o Mateuzinho até acho que voltou a crescer. Depois de ter começado um pouco oscilante, ele termina o ano bem, começa o ano como alguns jogadores, acho que o Corinthians como um todo, né? Por muitas trocas, preservações, né? E até algumas invenções no esquema tático, o Ramon também não favoreceu tanto assim o seu time, né? O seu elenco. O Mateuzinho acho que agora começou a recuperar o seu bom futebol. Ele não é um craque, ele não é uma afirmação, ele não é um cara que você possa entender como uma solução definitiva, mas se ele jogar o que jogou no ano passado, eu acho que ele cumpre bem. E é um cara que se doa, né? Eu acho que o Corinthians hoje precisa disso. Claro que a questão técnica ela é preponderante, mas precisa também de jogadores que entendam o valor de uma final, o valor de vestir a camisa do Corinthians e representar o clube dentro de campo. Acho que é isso que é o primeiro ponto, né? E o Mateuzinho faz isso, a gente sabe disso. Então as laterais estão resolvidas. A dupla de zaga, né? Acho que o Félix Torres conquistou no campo a titularidade esse ano, o que é uma pena, né? Porque o André Ramalho terminou muito bem o ano, mas não dá para hoje tirar o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Acho que os dois formam ali a melhor dupla de zaga que o Corinthians teve no ano. Acho uma pena que o João Pedro Choca tenha sido um pouco arquivado depois do pênalti que ele cometeu lá em Guayaquil contra o Barcelona, né? Ele chega atrasado na jogada, mas ele também teve bons momentos na temporada, só que depois daquilo meio que foi arquivado, né? Acho uma pena, mas a dupla de zaga tá mantida com o Félix Torres e o Gustavo Henrique. No meio de campo, Ranieri abrindo o meio-campo, né, um cara que deu um esteio, né, um pilar importante para essa defesa, que precisava, né, ter uma proteção. Na direita, o José Martínez e na esquerda, o André Carrillo. O Carrillo joga melhor na direita, se sente melhor na direita, mas para o Martínez poder jogar do lado direito onde ele se sente melhor, a formatação tática é essa. Muitas vezes eles alternam, tá? E na ponta do losango, Rodrigo Garro. Ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Gente, o Palmeiras ele tem um jeito de jogar que até se modificou durante o campeonato, porque o Abel Ferreira também preservou vários jogadores. Ele sentiu muitos desfalques, ainda tem, né, o Gustavo Gomes, tem jogadores que acabaram saindo do clube, né, o Dudu, o Zé Rafael, o Vitor Reis, né, na defesa, mas aí ele fixa esse Mikael muito bom ao lado do Murilo. Ele tem o Vitor Roque, que tem um jogo só com o Palmeiras e tem um pênalti bem cavado, mas assim, é o pênalti que ele sofre, que é o que dá a vitória ao Palmeiras. O Rafael Veiga voltando a jogar bem, e eu acho que esse é o pulo do gato. O Emiliano Martínez, que é um cara que chegou abrindo o meio campo do Palmeiras, é um mordedor, é um cara que ocupa todos os espaços ali no meio. Então esse cara marca e faz o time jogar. Da mesma maneira, Richard Rios, que marca e joga. Então, por isso que eu entendo a escalação com esses três. Ranieri, Martínez e Carrillo. Porque vai ser um duelo tático fantástico no meio, quando você considera todos esses jogadores. E o Rafael Veiga, né, gente? Se você não colar alguém no Rafael Veiga, esse cara, ele finaliza, e o Veiga começou o ano fisicamente abaixo. Ele não estava conseguindo corresponder. Chega nessa reta final, ele é um cara extremamente decisivo. Ele faz gol em quase todas as finais que ele disputou pelo Palmeiras. Então, se deixar ele finalizar, se deixar ele armar o jogo, então precisa ter alguém na cola dele.
Aí você tem Emi Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. É onde é o coração do Palmeiras, desse time do Palmeiras. São esses três jogadores. Claro que ainda você tem Estevão, Facundo Torres e o Vitor Roque. E aí, as laterais do Corinthians precisam ter muita atenção. Porque o Estevão vai cair na do Fabrício Angelelli. Então ele vai ter que ficar um pouco mais. O Gustavo Henrique, o Fabrício a gente sabe que ele apoia bem para cruzar e tal. Só que o Gustavo Henrique ali pelo lado esquerdo, ele não é um zagueiro muito rápido. Então, ou o Ranieri, ou ele vai ter que inverter o Martinez para cair por ali. Porque se deixar o Estevão no mano a mano, né, vocês sabem o que pode acontecer. Tem o Facundo Torres pelo lado esquerdo ofensivo, né? E aí vai pegar o Mateuzinho, e tem o Vitor Roque com muita mobilidade. Eu tô com medo de que por conta disso, o Ramon invente um três zagueiros. Eu acho que não, acho que é o time que eu dei pra vocês. Mas eu tenho medo de que ele, não, vou tentar segurar esse primeiro jogo, monte três zagueiros, e aí você vai sofrer com entrosamento, você vai sofrer porque o Palmeiras vai empurrar o Corinthians pro seu campo e não vai conseguir conter os avanços desses pontas, porque aí você fixa três jogadores ali, ok, você faz uma linha de 5 baixando os laterais, mas não adianta, você vai abrir espaço à frente da defesa, como aconteceu contra o Barcelona, que o Ramon não invente, porque esses jogos eles também são determinantes para a permanência dele. Então, ele vai precisar fazer um feijão com arroz bem bonitinho, mesmo que ele perca o título, porque se ele inventar e acabar tomando uma chapuletada, ele pode ser que nem treine o time na volta. Então, assim, tô com medo, porque o Ramon gosta de inventar. Mantém o mesmo sistema que ganhou do Santos. Eu sei que o jogo é fora, eu sei que o jogo é no Allianz, mas o Ramon me dá calafrios, assim, quando ele daqui a pouco pode pensar, porque é difícil realmente você conter esse time do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa, acho que vai imprimir uma blitz nos primeiros 15, 20 minutos, mas assim, vamos lá. Vamos ao exemplo da semifinal, no jogo contra o São Paulo. O que definiu o jogo foi um pênalti, tá, gente? Um pênalti que não aconteceu. O São Paulo amarrou bem o Palmeiras. O São Paulo jogou bem. E o São Paulo joga no sistema de três zagueiros, né? Por isso é o meu medo. Só que o Corinthians, acho que com três volantes, consegue ter mais sustentação do que se botar três zagueiros. Acho que a coisa não funciona. Até porque o Ranieri baixa para ser esse terceiro zagueiro se for preciso. Então, não inventa, Ramon. O Zubeldia conseguiu amarrar o Palmeiras. Aliás, nos dois jogos do Allianz, né? Tanto o 0-0 quanto esse da semifinal. E aí, o jogo acabou decidido do jeito que vocês viram, né? Por conta da arbitragem. Então, eu acho que dá para pegar como exemplo, não no sistema tático, mas como o São Paulo conseguiu amarrar o Palmeiras naquele jogo. Porque, gente, se for 1-0, o Corinthians volta para decidir em casa com um gol de diferença para tirar. Se for um empate, se o Corinthians conseguir um 0-0, 1-1, sei lá, maravilhoso. O Corinthians tem a vantagem de uma vitória simples se sagrar campeão paulista. Então, esse primeiro jogo, ele diz muito. Eu sei que a grande decisão é no jogo da volta, mas esse jogo de ida, ele é fundamental. O Palmeiras vai tentar fazer sua vantagem. Sabe que o que o Barcelona de Guayaquil fez foi fundamental. Você aplica uma vantagem de 3, 4 gols, não busca, gente, não busca. É muito difícil para reverter. E o Palmeiras sabe disso. Só que ao mesmo tempo, o Palmeiras vai ter que se expor, porque ele vai jogar em casa. Então, é um problema do elenco do Corinthians, né, não ter jogadores de escape de velocidade. Ele tem jogadores de drible, né, como o Romero, como o Thales Magno, mas não tem jogador da velocidade para explorar contra-ataque. Então, o Corinthians vai ter que ser muito inteligente para jogar contra um Palmeiras que está com a responsabilidade de jogar em casa e fazer o resultado, e o Corinthians nesse primeiro jogo de buscar amarrar o confronto, mas claro, né, daqui a pouco se tiver oportunidade tem que vencer a partida mesmo, né, porque aí se torna a sua situação ainda mais fácil. O primeiro derby do ano, lá no Allianz Parque, ele foi o 1-1, mas ele foi muito diferente do que foi o placar, né? Vocês vão lembrar. Só não foi 2-1 para o Palmeiras, porque o Estevão desperdiçou a penalidade e o Hugo Souza fez uma defesaça no último minuto num pênalti. O Corinthians acha um gol numa roubada de bola do Memphis e um gol do Yuri Alberto, porque de resto só deu Palmeiras. Será que o cenário vai se manter? Bom, se o placar for o mesmo, tudo bem, mas não dá pra contar sempre com a sorte, né? De que o Hugo vai pegar um pênalti, de que a bola vai bater na trave, de que o Hugo vai fazer defesas e tal. Então, assim, todo risco é possível. A vantagem do Corinthians nesse sentido é que o Palmeiras não vem jogando tão bem quanto poderia. Mas estamos falando de uma decisão, onde o Palmeiras é sempre muito forte, onde o Abel Ferreira consegue entrar na mente desses jogadores e tem muita gente querendo mostrar serviço. O Emi Martinez, que recém chegou, o próprio Vitor Roque, o Facundo Torres, o Estevão está se despedindo do Palmeiras e é a última chance dele de ser campeão pelo clube. Então ele vai querer deixar esse título, essa taça, antes de se transferir para o Chelsea. Então assim, gente, tem muita coisa envolvida. Vamos lá, vamos ver o que acontece nesse primeiro jogo com a arbitragem de Rafael Claus, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, a primeira decisão.